Estamos ao vivo. Hoje eu vou falar com o Vini. Esperar o Vini entrar. Ah, não. Primeira pessoa. Deixa eu pensar duas pesquisas. E aí, Márcio? Vinícius? Tudo Tudo bem? bem? Beleza. Deixa eu mexer aqui, aproveitar enquanto as pessoas entram. Eu vou mexer na luz aqui, que eu tô achando que tá meio É, escuro. eu também vou dar uma ajeitada aqui no meu setup. Não, acho que tá. É que tá meio alto isso aqui, na verdade. Como é ao vivo, né? A gente vai descobrindo ao vivo se tá adequado ou não. Deixa eu Você baixar isso consegue? aqui. E aí, de manhã cedo, na Austrália. 10 horas da manhã. É, nem tão cedo, né? De manhã. Tá bem? A gente só se falou esses dias, né? Mas eu já tava bem, mas é bom perguntar de novo, Pois é. confirmar. Você consegue me ouvir bem? Você consegue? Eu consigo, deixa eu aumentar um pouco meu volume aqui, porque eu tô no som do celular. Porque eu ainda não resolvi. Comprei um microfone de lapela, mas ele não me comprou. Então, é, ainda não resolvi como usá-lo. Ele não está funcionando direito. Deixar uma água com gás aberta aqui, caso me dê sede. Espera só um pouquinho. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Não, agora acho que ficou bom. E você costuma acordar cedo, assim, de fim de semana? Geralmente a gente, né, gosta de dar uma dormidinha, acordar por volta desse horário, 9, 9h30, 10 horas. Para Depende mim do que é. aconteceu na noite anterior, né? Aham. De modo geral, a minha vida, até ia mencionar isso em algum momento, a minha vida na Austrália era muito diurna, perto da vida de São Paulo. O que combina um pouco com as cidades. E aliás, eu tentei me vestir temático, só que a câmera até corta, ó, que eu tô I Love Sydney. Só que Ah, essa olha só. camiseta, eu usei essa camiseta para tanta coisa, porque eu adorava. Eu usava para balada, não tava nem aí, cara, camiseta de turista. Mas ela fica velha, né? Então ela tá Verdade, tudo. verdade. Adoro. E, e eu tenho esse Pera, cachecol australiano aqui também. Eu fui caçando o que eu tinha de Austrália ainda comigo, mas não estamos com frio suficiente para eu ficar com ele. o que fala nele? Que tá escrito? Soqueros, é do time de futebol, não é? Ah, do Socceroos. Ah, entendi. Entendi. Nada como alguém que ainda pronuncia corretamente o nome das coisas. Socceroos. Os jogadores de futebol E da isso é uma seleção coisa que nenhum australiana. australiano nunca soube me explicar. O porquê de algumas coisas, de times e afins, ter como símbolo a cor verde e amarela, sendo que a bandeira da Austrália não tem nada de verde e amarelo. Nada, é verdade. Você sabe? É dourado, né? É o dourado e o. Na verdade, não é nem amarelo, é um dourado e um verde escuro, né? É que um cachecol dourado Essas ele que fica são um as pouco cores, over. é verdade. E... Você é mais um australiano que não sabe me dizer porquê. Sabe que eu deveria saber, né? Porque eu fiz o teste da cidadania, eu deveria saber essas cores, mas eu não consigo lembrar. Mas também isso é irrelevante, né? É, Bom, acho que a gente pode começar aqui. Eu fiz o Vinícius ter emoção nessa live, né? Porque eu falei que eu ia mandar com antecedência para ele o roteiro do que a gente podia conversar. E eu sim. mandei hoje de madrugada, então ele acordou, viu e estamos aqui. Foi a primeira coisa que eu vi quando eu acordei, é verdade. Mas pelo menos eu consegui mandar, né? Não ficou tudo de surpresa. Vini, eu acho que é bom a gente se apresentar, porque tem pessoas que te seguem, tem pessoas que me seguem e tem pessoas, eu Claro. patrocinei o anúncio, então talvez tenha gente nova por aí. Ah, eu sempre acho, não sei direito o que dizer sobre mim numa live dessas, mas eu sou publicitário, trabalho há bastante tempo já, né? Tenho cara de novinho, assim, mas eu não sou, uns, eu tenho uns quase 20 anos de experiência já e trabalhei em um monte de áreas de marketing e também trabalhei um tempo na Austrália, onde eu morei um ano. Já conheci o Vinícius, mas nos aproximamos muito mais lá na Austrália. E você, Vinícius, quem é você?
Ah, quem sou eu? Eu sou o cara mais normal possível, eu acho. Do brasileiro que saiu daí com vontade de viver fora, passar uma temporada fora, conhecer, né, horizontes novos e acabei ficando aqui, me adaptei muito com a vida Você é em o cara mais Sydney. acolhedor também Ah, possível, obrigado. porque você me recebeu incrivelmente bem. A gente não era tão próximo ainda. Me ajudou com um monte de coisas e eu até te pentelhei algumas vezes, a enchi o seu saco quando tinha algum amigo perdido que estava na Austrália e não sabia o que fazer, onde ir, com quem conversar, e eu pedi para falar com você. Ah, na verdade é o seguinte, né? Você tem que, você passou pelos mesmos perrengues, né? Então, quando você tem um amigo, né, que chega, você vai com certeza tentar ajudar o máximo que você pode, principalmente naquele começo difícil, né? Você E assim, veio, também eu te passava gente que eu achava chata, né? claro, claro, claro. Tem muito aquela, era Eu te passava aquela. caroço para conversar e te encher o saco. Não, eu sempre tentava, né, dar as dicas, né, daquilo que eu passei, porque eu não queria que as pessoas passassem pelas mesmas dificuldades. E aí, né, mas, enfim, eu tenho essa tendência de ser, né, cuidadoso enfim, é o meu E jeito de ser, né? quando você me pediu para fazer algo parecido por alguém aqui, aqui em São Paulo também, você indicou uma pessoa super legal, que a gente esqueci, o Jonathan, que é Ah, Jonathan é Davis, verdade, eu esqueci. isso. Que era um querido, foi super divertido recebê-lo aqui. É verdade, é verdade. Você foi super querido em recebê-lo aí, eu lembro disso. Ele mora em Nova York hoje em dia, eu acho. Ele estava passando aqui pelo Brasil, mas ele É, estava sendo transferido para uma agência em ele Nova York. ele estava desesperado que ele não conhecia ninguém em São Paulo. Eu falei, olha, tem a pessoa certa lá que talvez, se eles não estiverem ocupados, talvez eles vão conseguir Né, a te gente apresentou encontrar ele e para um te monte de mostrar algumas gente, levou coisas. para tudo quanto é festa que ele quis. Ele se É, divertiu, te é, espero. é. Mas, E, diga. né, perguntando de mim, eu me acho a pessoa mais, chill out, mais tranquila, mais calma. Eu sou uma pessoa muito detalhista, muito voltada a criar as coisas muito certinhas, assim, na minha vida, sabe? Como Mas, essa parte sua talvez eu não tenha convivido muito, então eu não, é, esse lado eu não conheço. Assim, eu conheço só o Vini mas, Legal, eu não tenho nenhum downside para falar. mas não gosto de criar confusão, conflito, esse tipo de coisa. Então, Qual que é o eu, seu signo? eu sou câncer, em julho. Câncer, tá. Signos é o terraplanismo que eu me permito. Eu não Ah, acredito é? em nada, mas eu gosto de saber o signo das pessoas. Eu não me ligo muito. Dizem que eu tenho muita característica do canceriano, mas eu não Não, me você tem aprofundo mesmo. muito, não. Legal. Bom, eu queria te perguntar várias coisas. A gente até fez um alinhamento ali para ver como a gente resumia o que a gente ia conversar. Mas, para começar, você chegou a Sydney mais ou menos um ano antes de mim, eu acho, que foi por volta disso, ou talvez um pouquinho Hum, mais. Porém, eu voltei no Brasil voltei para o Brasil depois de um ano fora, que era o que eu tinha planejado. E, no entanto, você está aí até hoje. Você já é um australiano. uhum, Como que foi esse processo? Eu sei que é uma história grande, assim. hum. Já existia vontade de morar fora? Foi crescendo aos poucos essa vontade? Foi fácil se tornar um australiano? Tinha vezes que você tinha dúvida se era isso ou não era? O que rolou? Como foi esse Claro, processo? claro, teve muita dúvida. Bom, eu terminei faculdade no Brasil no final de 2003 e trabalhava para o Itaú em São Paulo. Tinha uma vida muito rotineira, muito chata, né? E sempre tive vontade de viver fora. Eu sabia que no Brasil você, para conseguir, pelo menos na época que eu morava aí, eu lembro que não era só ter o curso de, né, o diploma da faculdade, você tinha que falar inglês fluente, você tinha que talvez falar espanhol, Vários dançar pré-requisitos. balé, você tinha que fazer um monte de coisas extracurriculares, né? E eu lembro que Senão não era válido. eu não conseguia
o inglês para mim era dificuldade. Eu não falava inglês quando eu morava aí, eu não gostava de estudar inglês quando eu morava aí. Eu achava um uso inútil do meu tempo quando eu tentei fazer cursos de inglês, porque eu saía da classe e começava a falar em português imediatamente com as pessoas. E eu achava que, né, para eu conseguir uma vida melhor no Brasil e ter uma carreira melhor, né, eu tinha que sair de São Paulo, eu tinha que ir morar fora e aprender o inglês no lugar, Não no faz país que sentido. falasse. Eu Verdade. lembro, né, eu tinha amigos que já tinham vivido essa experiência e eu queria muito essa experiência de viver fora, de trazer essa experiência de volta para o Brasil, colocar no meu currículo e falar inglês, né? Eu acho que assim, o inglês para mim era aquela porta que ia se abrir para o mundo, né? E, Isso é curioso, que assim, esse ponto que você citou é até um dos pontos mais fortes para mim. Claro que eu queria melhorar o inglês, mas eu razoavelmente já falava até então. hum, Mas eu queria muito ter a experiência de morar num país completamente diferente, em outra realidade, de preferência um país que eu achasse legal, né? Eu não conhecia a Austrália, mas imaginava que seria muito bom, uhum. confirmei. E daí foi esse o meu maior motivador. Mas, É. enfim, permeou também coisas Mas, parecidas. então eu terminei faculdade, eu trabalhava para o Itaú em São Paulo, tinha aquela vida de São Paulo muito rotineira, muito de trabalho, 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 1h30, 2 horas para chegar no trabalho e voltar para casa. Ah, ah, e, não, e no final de semana ia andar no shopping center. Então tinha muito essa coisa tipo de eu preciso de algo novo, eu preciso sair daqui para ir viver experiências novas e depois voltar e melhorar minha E, vida aqui. Então era e muito o clara. Vini. Não pode falar, desculpa, eu Pode ia te falar, cortar. né? Não, eu ia falar que o Vini que eu conheci aqui no Brasil, que a gente se conhecia mais superficialmente através da Adélia, né, nossa amiga, É, isso. era uma pessoa. O Vini que eu conheci quando eu cheguei na Austrália, eu acho que já era outra pessoa. E o Ah, Vini sim. que eu acompanho à distância, ou às vezes quando você volta para cá, já é uma nova pessoa. Hum. No sentido, assim, não de se transformar completamente, mas assim, uma evolução que eu acho que talvez você também estivesse buscando e tem a ver com algumas outras coisas aqui que eu vou te perguntar. A gente pode chegar lá, mas eu acho que quando você tem uma experiência assim, você, claro, o ponto principal era sair do Brasil para aprender inglês e ter a experiência internacional numa cultura diferente, né? E talvez a oportunidade de viagem, mas existem sempre outras coisas que Outras você camadas, coloca né? na sua bagagem que você quer realmente focar ou lidar por estar E assim, longe, né? uma coisa que eu vivenciei, ou que eu não vivenciei na Austrália, na verdade, que muita gente que mora fora, em outros países, reclama, é de algum tipo de xenofobia, de preconceito. Hum. Eu nunca percebi isso, talvez pela Austrália ser um país muito jovem, então metade das pessoas que estão aí vieram de algum lugar. Sim, sim, tem essa também. Né? Mas existe um certo preconceito aqui, né? Mas Talvez não exista com meio segmentado relação, também, né? não Em relação a talvez algumas com tanta culturas. relação ao homem branco como eu, né? Então, Uhum. assim, você tem Tem alguns um privilégios. privilégio, né? Então, você tem que sempre lembrar que poderia ser pior. Existem outras culturas que sofrem um pouco de preconceito aqui, né? E Como ainda que eu a ame a Austrália, asiática ou a indiana, existe um pouco de nariz torto aí quando e eles ainda estão assim, por ainda perto. que eu ame a Austrália, também tem a história dos aborígenes que não é tão bonita Também. como foi desenvolvida, né? Mas É, então a vinda para a Austrália ela foi muito certa de que ela seria temporária, sabe? Eu tinha muita certeza que eu ia voltar para o Brasil e eu queria voltar para o Brasil. Então, mas quando eu cheguei aqui e percebi que um ano não seria o suficiente para eu aprimorar o meu inglês, eu continuei. Eu falei, não, eu não posso ir embora depois de um ano, eu preciso ficar mais tempo. E mas o que te nessa segurou dificuldade. ali nesse primeiro ano ainda foi o inglês. Não, sei lá, Foi, quero viver foi o essa vida. inglês, foi o inglês, foi o inglês, sim, uma grande parte, mas também um outro aspecto pessoal que foi, né, eu ter saído do armário aqui nos primeiros 9 meses de Austrália, né, eu acho que
aquilo também foi um dos, talvez o mais, junto com o inglês ali, Foram foram duas os dois libertações pontos. aqui, né? Exato. Eu não queria ser uma falha, né? Eu não queria voltar para São Paulo com um inglês ruim. Eu não queria voltar. Eu vim para falar inglês e eu só ia voltar se eu falasse inglês fluentemente. E eu notei que depois de 12 meses não era o tempo suficiente, então eu tive que estender o meu visto. E aí, né, comuniquei para a família, falei, olha, eu vou ficar mais 12 meses. E eu também sabia, porque nessa época eu estava começando a sair do armário e eu queria experimentar essa vida, né, gay, que eu nunca tive, longe de casa, né? Sinceramente, era E bem também não é assim, essa... talvez num país onde isso não fosse perigoso, né? Exato, é assim, e outro, você não ter que dar, né, aquela questão da satisfação, né? Porque acho que a, uma coisa que eu acho que no Brasil a gente está sempre preocupado com o que o outro está pensando de você, né? E a gente, eu vivia muito isso aí. Eu tinha, né? Eu já sabia há algum tempo que, né? Eu tinha mudado e que mas eu não permitia ter nenhum tipo de experiência, nenhum tipo Porque de tinha nenhuma muita gente. vivência. Porque tinha muita gente por perto e eu não conseguia pensar em explicar. Eu, assim, era uma dificuldade muito grande na minha cabeça. É uma coisa que hétero não sabe. Tipo, você pode ter uma empatia, né, sendo hétero, mas você não sabe o que é passar por isso, né? Porque é o Exato, medo. exato. Você não sabe o que vem, às vezes, de julgamento de quem tinha outras expectativas a seu respeito. Né? Uhum. E. Foi uma fase, assim, né, pré-Austrália meio difícil para mim, né, nesse aspecto, né, de não se aceitar, de não querer falar, que não queria que ninguém soubesse, não sabendo Juntou lidar, tudo na hora de ir né? embora. Aí quando eu cheguei aqui e eu percebi, eu comecei a conhecer pessoas que eram como eu e que se viviam super bem e tinham um conforto na vida em geral. Eu comecei a falar, não, tem algo aí para mim, tem algo aí para eu preciso resolver isso. Eu não só preciso falar o inglês como é um foco meu, né, pessoal, de crescimento e tudo mais, mas eu também preciso Eu quero viver resolver essa essa questão. liberdade. Eu quero viver essa liberdade, eu quero, eu preciso me encontrar e me aceitar. E a Austrália foi o cenário perfeito para isso. Então, assim, Até naquele porque aí tem segundo muitos ano, exemplos de que dá para viver diferente, né? exato. Então, assim, eu mudei para cá em fevereiro de 2006. Aquele primeiro ano ainda eu estava muito, né, fechado, enfim, muito cru ainda com a vida na Austrália. Mas o ano de 2007 foi o ano que tudo começou a ficar mais fácil, né? Porque depois você, claro, como qualquer coisa na vida, você se acostuma, né? E aí os outros aspectos, né? Eu estava trabalhando sei lá o que eu fiz. Eu trabalhei de kit hand, né? De ajudante de cozinha. Eu trabalhei de faxineiro no Sydney Convention Center, no centro de convenções em Sydney. Trabalhamos em vários Eu eventos. trabalhei depois, comecei a trabalhar como garçom de eventos, né? Functions waiter. Uhum. E eu lembro que era assim, são uns trabalhos que eram eu sabia que não seriam, né, aquilo não era minha vida, minha carreira, era um trabalho que eu precisava fazer para poder juntar dinheiro, porque eu tinha um inglês ainda ruim. Esses são só os trabalhos que você consegue fazer, né? Mas eu lembro de fazer dinheiro, né? Tipo, de ter um poder de ganho muito maior do que eu tinha no Isso, Brasil, trabalhando, né, sabe, como um isso é uma das executivo surpresas que em você São tem, Paulo. mesmo quando alguém já te conta, mas quando você vivencia, você vê que quem trabalha desse jeito tem um estilo de vida não tão distante de alguém que é executivo. Você pode, às vezes, talvez você vá menos vezes, mas você pode ir no mesmo restaurante. Não é, e isso gera menos discriminação porque possibilita que as pessoas não se vejam tão diferentes daquele outro. Sim. Tem muito desdobramento, acho, disso, que a gente vê muito aqui no Brasil de outro lado. De outro lado, é verdade. E aí, então tinham essas outras coisas vindo e você começando a gostar, né? Você tem um poder de ganho maior e você
tem uma segurança extraordinária, né? Você pode andar na rua a qualquer hora da noite sem se preocupar com quem está andando atrás de você. Seja E você, tipo, uma gay pintosa ou uma mulher toda decotada, piriguete. o nível de segurança é incrível, né? Então, assim, essas coisinhas vão adicionando. E aí as oportunidades de viagem, você pode viajar para a Ásia muito facilmente, né? Você vai para a Tailândia em 7 horas, você vai para Bali em A cinco minha horas de viagem da voo, vida, aliás. você vai para o Japão em 9 horas, sabe? São oportunidades que eu queria ter, eu queria experienciar, vivenciar e viajar por aqui. Então, você começa a pensar, olha, talvez se eu ficar um pouquinho mais, eu consigo fazer tudo isso. E E assim, era... É, você tocou em alguns pontos, por exemplo, que ah, tanto pessoas que não são o padrão que é estabelecido ali do homem ou a mulher branca com visual cisgênero e heterossexual, não tem medo de ser do jeito que são. Então, você via, tipo, a menina que estava super sensual, sozinha, andando na rua, podia até estar com coisas caras, ela não tinha medo de estar lá. Um gay super afetado, com umas roupas femininas, masculinas, assim, perceptivelmente gay, ele também não tinha por que estar com medo de andar na rua à noite sozinho. uhum, E daí caiu a ficha que, assim, no Brasil, eu cresci em São Paulo. E eu sempre achava, não, eu sou esperto, eu sei onde pode ir, onde não pode ir, eu sei transitar aqui na minha cidade. Até que lá caiu a ficha para mim que, assim, eu não precisaria ser esperto. A sociedade não tem que fazer você ser esperto para saber onde é seguro andar ou não. Ela tem que ser segura para você, seja você quem for. A piriguete, exato. o gay afetado, e isso assim, foi um certo choque para mim na Austrália. Mas é legal. É verdade. Então, esses aspectos da vida cotidiana aqui começaram a me conquistar muito. E quando você começa a pensar em... Porque você está sempre pensando em voltar para casa. E também você tem que lembrar que você tem o seu visto, né? Seu visto vai acabar. Naquela época eu era estudante, eu sabia que a vida de estudante aqui, como no visto de estudante, ela é uma vida cara, uma vida... Eu tô te escutando, tá? Tô tentando colocar título na nossa live, que eu não sei. E aí, então mas eu queria experimentar e viver essa vida ao máximo no período que eu tinha para ficar aqui. E nessa você vai ficando e aí outras oportunidades vão surgindo, né? Eu conheci o meu ex-parceiro, né? A gente começou a viver junto, aí existiram uns outros aspectos mais fortes, né? Que te Para te seguraram, manter te aqui e motivaram a ficar aí. segurar. Mas eu sempre tive certeza de que, assim, era por mim, sabe? Eu estava aqui por mim mesmo, não porque eu estava num relacionamento ou porque eu tinha uma pessoa nova na minha vida. Era sempre eu que deveria estar feliz com o cotidiano e com as circunstâncias. E aí vem a oportunidade de trabalho, né? Eu acabei tendo um sponsor, né, do trabalho, o que facilitou muito a minha vida aqui, né, no aspecto do visto, do processo de imigração. E, e por razão do trabalho, né, eu acabei ficando. Porque aí, depois de um tempo, você não pode mais... Não dá para manter a vida de estudante. Você não quer ser estudante para o resto da vida, E certo? você não quer aquele E você estilo de nem vida, né? pode. Você chega a um ponto que eles não vão mais renovar o seu visto como estudante. Você termina os seus cursos. Tem gente que fica estendendo e fica nessa vida de estudante por 7 anos. Sei lá, eu nem sei, para falar a verdade, qual é o limite hoje em dia. Mas chega um ponto, e sem contar que você não pode faltar às aulas, sem falar que você E você está tem se limitando também, né? limite de trabalho, né, de horas de trabalho que você pode fazer. E é caro, né? Manter um curso é caro. Não, e Então, assim, eu acho que você. Isso até em algum momento aqui, em alguma pergunta, vai aparecer isso. Que é essa transição, talvez no começo, quando você tenha chegado, tenha ocorrido uma coisa parecida que ocorre com outros brasileiros, que você tem
um certo apoio nos brasileiros que você já conhecia ou conheceu logo de cara. Mas você não ficou vivendo só aquela realidade por muito tempo. Tanto que hoje o seu relacionamento é... O Brett é australiano? É australiano, sim. Então ele é australiano. Você deve ter muitos amigos que são australianos ou que são pessoas que migraram e vivem aí definitivamente. Sim, sim. Isso é uma transição, né? Porque tem o grupo das pessoas que vai para aí meio de férias e quem está aí definitivamente. A sua vida é muito... Bom, primeiramente, por uma questão de contexto, a Austrália não tem só brasileiro, né? Tem gente do mundo inteiro aqui como eu. Gente, né? Claro, hoje em dia tem uma grande população brasileira. Para falar a verdade, eu não tenho nem ideia de número, mas sempre tem mais. Tem muito colombiano aqui Joga também. água, cresce, espalha. Mas tem muito europeu, né? Aí você tem né, muito asiático, muito tem os asiáticos, mas tem muito europeu e você conhece gente, né? Você acaba... Eu lembro que uma das coisas que me fascinaram logo de começo era como o número de pessoas que entraram na minha vida em um curto prazo de tempo, no espaço de tempo, quero dizer, que eram pessoas de todas as variedades, de todos os lugares. E eu lembro assim, eu falei, poxa, eu vivi em São Paulo por 24 anos, eu não conheci tanta gente em um ano como eu conheci aqui. E eram pessoas junta assim... duas coisas. Você tá lá mais aberto, porque você já está aberto a viver num lugar novo. E essas pessoas também, elas estão chegando sozinhas lá. E tá todo mundo no mesmo barco, então vocês têm um nível de conexão muito mais aberto, né, com essas pessoas. Então, assim, conheci gente da Hungria, da República Tcheca, da Eslováquia, pela minha flatmate. Gente da Polônia, gente da Inglaterra, França, Itália, gente da Mongólia. Onde que eu conheci alguém da Mongólia em São Paulo? Sabe, da Índia, né? Então, assim, era de uma... Eu ficava, assim, deslumbrado com essa facilidade de conhecer gente de tantos backgrounds diferentes, né? De diversas culturas. Eu lembro uma vez até que eu comentei alguma coisa para minha... Deixa eu ver se eu aumento a minha luz aqui. Nunca estou satisfeito com a minha iluminação. Quero ficar mais claro. A minha flatmate, que era egípcia, a que sempre esteve comigo na casa, né, que teve umas mudanças, em algum momento eu falei para ela de comida árabe e ela fez uma cara de interrogação, assim. Porque aqui no Brasil é comum você falar comida árabe. Só que a comida que a gente chama de árabe geralmente é comida libanesa. E dela me explicou que falar de comida árabe é a mesma coisa que falar de comida sul-americana. Tem muita coisa ali dentro dessa panela. É verdade. E é coisa que você nem sabe, porque enfim, não chega a essa profundidade de informação para você. Mas assim, então todos esses aspectos que eu estou te contando, eles fazem você ficar muito querendo ficar. E o Brasil se tornou algo assim... Por uns 5 ou 6 anos eu estava muito em cima do muro, eu não sabia o que eu realmente queria. Assim, era uma fase até que um pouco difícil, porque você tem toda essa facilidade, né, e toda essa você está ainda, né, não digo nem deslumbrado, mas você se acostumou com essa nova vida e você fica muito receoso em deixar tudo para trás, né? E aí você começa a perceber que você já ficou também muito tempo fora do Brasil e para você voltar talvez vai ser mais difícil, a dificuldade de achar trabalho, exatamente, né, o mercado de trabalho e tudo mais. E foi bem naquela época, os meus primeiros 5, 6 anos ainda, foi naquela época que o Brasil, né, o Brasil do Lula, né, que todo mundo fala, tava bombando, né? O Brasil era a capa da The Economist, com o Cristo Redentor bombando, né, decolando, e você fica pensando, nossa, tem tanta coisa boa acontecendo lá. Será que eu não devo voltar, né? E você viu como você fez uma decisão correta. E aí eu lembro que eu pensava assim, eu falava, não, mas eu tenho que ter a oportunidade de poder voltar para cá. Se eu decidir ir para o Brasil, eu tenho que voltar para o Brasil tendo as portas da Austrália abertas para mim para o resto da minha vida. Então, a única forma de conseguir isso
é através da residência permanência e tá aí em seguida talvez a E esse cidadania. processo demorou quanto tempo? Esse meu É processo durou uns demorado. 8, acho que foi uns 8 anos, talvez. Porque você teve a Global Financial Crisis, né, em 2008, 2009, onde eles aqui pararam os processos migratórios. Eu lembro que eu apliquei para um visto, eu fiquei quase 15 meses esperando uma decisão do governo, se eles iam me dar o próximo visto ou não. E Eu lembro que aí, quando eu estava aí, acho que era o finalzinho de uma época em que era fácil. Fácil entre é, aspas, assim, era mais simples se tornar australiano e migrar. Depois foi ficando um pouco mais restritivo, né? é bem essa questão da. Bom, você migra através do seu Trabalho. trabalho, né, dos seus skills, né, das suas habilidades. Sei lá, você me ajuda aí com o português, porque eu estou Tá esquecendo certo. as palavras já. E aí, Com seu sotaque meio você australiano, meio tem, brasileiro. você tem que, você tem que, você não pode ser estudante pro resto da vida, como eu falei. Então você vai ter que usar os seus estudos para você poder migrar para cá com a sua profissão, né, com os seus skills, né, como eles falam. Mas você tem que ter outros aspectos, a sua idade, o trabalho que você tem, claro, se você teve experiência de trabalho no mercado australiano. Existem vários critérios que você tem que Preencher. preencher para poder migrar. E aí muita gente consegue o sponsorship, que é a empresa te patrocinando para ficar, ou seja, eles tomam conta do seu visto, e aí depois de trabalhar com eles por 4 anos, você tem eles te nomeiam para a imigração para que você possa se tornar permanente, residente permanente, né? É. Mas você está ligado a essa empresa, ou seja, o seu trabalho depende, o seu visto depende do seu trabalho, então você não Não vai pode, brigar com o chefe. não vai brigar com o chefe, exatamente. Não vai pisar na Eu bola. Essa coisa de ficar trocando de trabalho também não dá, a não ser que Aham. você ache um outro trabalho que Que faça isso por você faça, também. que pegue o seu processo, começa, né, tomar conta do processo para você. Ou você conhece alguém, né? Que aí essa pessoa, né, o cidadão pode te dar a residência permanente. O que você quer é a residência permanente. Porque você pode ser residente permanente para o resto da sua vida. Desde que você volte para o país a cada 5 anos, você pode ser residente permanente. A Legal. diferença de ser residente permanente para ser cidadão é que, como cidadão, você tem o direito do voto, né? E você tem a proteção diplomática, né? Que eles falam, que é o passaporte. Porque a Então você não é diferença, cidadão, você é residente permanente. eu sou cidadão. Não, é Você já é diferente. cidadão. Eu Eu não estou escrevi fazendo a errado então no comparação entre papel. ser residente permanente e ser cidadão. A Eu já estava pensando, acho que cidadania, ela eu te escrevi dá errado. o direito ao voto e o passaporte. Olha que É, lindo, você foi liberado de votar nessa eleição que tinha Bolsonaro como opção. não, eu sou brasileiro ainda, lembra disso? Eu ainda Não, tenho você que tem. voltar, Verdade, eu você é ainda os tenho que dois, verdade. voltar no Brasil. Ou eu vou para São Paulo e justifico o voto. Eu Entendi. fiz por muitos anos. Toda vez que eu chegava em São Paulo, a primeira coisa que eu ia lá na zona eleitoral justificar, porque você pode ter problema aí, né? Eles podem barrar você sair do Brasil novamente se você não justificar porque você perdeu as últimas eleições. Eu vou E te aí contar eu eventualmente troquei, né? Transferi o meu título para o consulado em Sydney. E eu Eu, voto lá. enfim, né? Faz mais de 10 anos que eu voltei, eu acho que era um pouco menos responsável. E quando fechou a última conta do meu telefone, eu paguei a última conta e fui embora. Só, Hum. achei que aquilo bastava. Não bastou. Dia desses chegou um e-mail do governo, de algum. Não era do New South Wales, sei lá o que era, falando se eu queria resolver essa dívida. Então eu fiquei pensando, gente, talvez se eu entrar na Austrália, eles vão me questionar sobre isso ainda. Claro, hoje em dia eles têm como te achar em qualquer lugar. Eu ouvi histórias de gente que, né, comprava o plano do celular por 2 anos, né? Você assina um contrato, aí eles te dão Eu via muitas vezes. um aparelho novíssimo, né? Porque isso aí você paga através do seu plano, né? Mas você tem um contrato de 2 anos. E aí a galera ia embora com o aparelho, né? E deixava aí o valor, tô indo embora, e deixava o contrato
para trás, aí começaram a proibir venda de celular aí para brasileiro por conta disso. Que tristeza. Não, e Então, que assim, tristeza que eu tô no meio por desse conta bolo ainda por de cima. uns bobos aí, acaba, né, queimando o filme para todo mundo. Demais. E eu ia falar alguma... Ah, você estava falando de visto, eu ia contar uma história engraçada, que tem um australiano que eu sou amigo, que trabalhou comigo, que eu, mais para frente eu ia falar que uma das coisas legais é que os australianos são muito receptivos, e até na empresa onde eu trabalhei, que tinha gente do mundo todo, eu acabei sendo mais amigo do australiano, que era diretor de marketing na Austrália. E ele, depois de um tempo, já faz uns 2 anos, ele migrou para os Estados Unidos porque tem tipo uma loteria de vistos nos Estados Unidos, que deve ser para alguns países específicos e com alguns critérios. E ele saiu na loteria. Então, ele ganhou um green card, assim, na loteria, de graça, por ter se inscrito, simplesmente. E daí ele foi trabalhar na divisão que fica nos Estados Unidos, mas estava muito homesick, eu acho que ele vai voltar para a Austrália. Entendi. Lá nos Estados Unidos tem um processo totalmente diferente, né? Essa questão da loteria do Green Card. Aqui na Austrália você tem que ter algo para oferecer. Se você não tiver algo para oferecer, você não tem nenhuma chance. Então, assim, hoje em dia, você nem... se você não tiver uma das profissões que estão na lista, né? Por exemplo, acho que hoje em dia é construção civil, enfermeiro. Marketing nunca é. Se você fez marketing e quer migrar para a Austrália com marketing, esquece. Acham outro Não vai, publicitário não fácil. acham outro. Então acho que é bem isso. Você tem que sempre olhar pela lista de profissão que eles favorecem e aí aplicar. Ou você vem para cá, estuda para se tornar uma dessas profissões. Mas daí você tem que ter tipo, um estofo financeiro para poder se dedicar ao estudo e Claro, depois claro. migrar. Não é barato, não é barato. É um processo bem caro. Ainda mais com o câmbio do brasileiro atualmente. Pois né? Vini, a próxima pergunta tem um pouco a ver com o que a gente já está falando. Eu começo mencionando, né, que você foi quem me levou pela mão para o meu primeiro emprego, quase literalmente. E a gente trabalhou em alguns momentos juntos, né, era um emprego que era comum para estrangeiros, trabalhando em eventos, mas pelo que você me contou em alguns momentos e pelo que eu lembrava, gradativamente a sua relação com aquela empresa de eventos foi mudando, porque você foi ficando cada vez mais fixo num banco super... Não sei nem se é só banco, mas numa empresa super importante aí da Austrália, e até que as coisas foram mudando de uma forma que você não tem mais nenhuma relação com aquela agência. A sua relação é muito mais direta com a instituição. Isso foi gradativo? Isso é um processo que é mais normal ou não é uma exceção? Eu não sei se é uma exceção, se é normal. Para mim, foi o meu processo, né? Da questão eu trabalhava para essa agência, né? De functions and events. O que eles tinham mão de obra para eventos, né? Eles contratavam a mão de obra, né? Que eram os garçons, os ajudantes de cozinhas, os gerentes de eventos, né? Os supervisores e é muito comum aqui. Eu não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas as empresas elas têm um departamento que eles, na minha empresa eles chamam de guest relations, né? Que é relação com o cliente, com o convidado, se você queira. E eles têm estruturas montadas dentro do prédio de salas de reuniões, de salas de eventos, e eles têm né, uma equipe de comida e bebida, né, se você queira. Traduzir literalmente. Eu nem sei como fala, para falar a verdade, em português. Tem um nome formal no Brasil. Food and beverage, é o que eles falam, né? Ou catering, né? Que é a parte de comida. Catering eu já ouvi no Brasil. Importaram a palavra, que acho que não acharam uma mais adequada. Que é a parte né? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar lá. Foi exatamente, eu trabalhava nos eventos, aí a empresa me colocou dentro desse banco, né? Que é o Macquarie Bank. E aí eu comecei a trabalhar lá como garçom corporativo, se você queira, né?
E de garçom, eu acabei me tornando um gerente dentro do banco, né? Hoje em dia, esse é o meu cargo, mas eu deixei essa área de Você não tem, garçom, de catering, de então, food and beverage há não muito tem nada a tempo, ver com né? isso. Não tem nada, não. Ah, Mas foi através da empresa, né? Eles me colocaram e a minha boa relação com o cliente, né? Eu acabei tendo um trabalho fixo lá por muitos anos e por conta disso a empresa me deu o sponsor, né? Eles me deram o sponsorship. eu vejo... E Não, desculpa, pode falar. Tem mania não, de e interromper as nessa pessoas. época eu não só fazia, né, os trabalhos corporativos de segunda a sexta, das 7 às 4 ou das 8 às 5, mas muitas vezes eu também fazia aí os eventos, né, que a empresa tinha, que eram eventos como a gente trabalhou algumas vezes, eventos grandes de empresas e festas de finais de Eu só ano. cruzava você nos eventos premium. Mas, Eu, eu me chamavam para qualquer coisa. E aí eu fui pedido para começar a supervisionar eventos na casa do governo, né? Aqui eles chamam, né? A casa Government do House. governo, a Government House, que é onde na época era uma governadora, que na verdade a governadora ou o governador do estado, eles representam a rainha, né? A rainha Elizabeth no estado, né? Porque a gente ainda tem a Rainha Elizabeth Como um a salto head ela. of state, E ela a pessoa que governa o estado, né, na parte política, né, como o nosso governador aí no Brasil o premier do estado. Então, mas a governadora era na época que eu trabalhei lá e eu fazia os eventos lá da Government House. Que eram, acho que você trabalhou lá também, não Eu trabalhou? trabalhei algumas vezes lá, sim, eu lembro. Com aquela jaqueta branca e tal. Eu lembro onde Super ficava. Ele chique. ficava lá no No final, Botanical indo Gardens. para onde foi a Harbor Party. Olha a associação, né? Isso, Lembro da lá festa. No Botanical Gardens. É isso aí. Isso, É Botanical Garden. lá por Mas você esquece o trás do Opera Botanical House. Garden, esquece a Government House, mas lembra que teve a Harbor Party lá. Que nem tem mais, né? Por sinal. Ah, é uma pena, porque aquela Mas festa com aquela foi. vista era Era incrível. fantástico, eu lembro. Mas foi através da empresa, através do bom relacionamento, e eu fiquei com eles por bons anos, né? E o interessante é que quando eu trabalhei no banco por eles, eu virei o cliente deles, né? Porque eu que fazia o pedido da mão de obra para trabalhar Eu já comigo e sabia, tal, ó, não, porque esse aqui não, porque eu me tornei esse supervisor aqui vai lá vir e no tal. trabalho, eu quero aquele outro. E aí foi uma relação meio estranha, porque eles eram meus patrões, mas eu era o cliente também no dia a dia. Então eu falava para eles, enquanto eu te ligar daqui, no horário comercial, eu sou seu cliente, não sou seu funcionário. Então você tem que fazer o que eu tô te pedindo. Que bom que É um você se pouco. posicionou. E aí E, dali eu segui e hoje em dia eu trabalho para o próprio banco, né, na parte de facilities management, e eu né, não e o sei se gerente. é uma impressão minha, mas eu vejo algumas pessoas que decidiram, outras que já tinham plano de ficar, ou que decidiram com o tempo ficar aí como você, que existe oportunidade para quem quer trabalhar e já tem um background, enfim, já tem um estudo e já sabe fazer alguma coisa bem. Pelo que eu sei, a Pri trabalha na área dela, que ela era de marketing. Tem uma amiga É, minha que trabalha em logística em Perth. Eu acho que as claro. oportunidades existem, As né? Mas oportunidades existem. E outra, uma vez, Márcio, que você já tem a residência permanente, é muito mais fácil para você mudar de trabalho, né? Porque aí as suas chances de trabalho são iguais para qualquer outra pessoa. qualquer um Desde que local. você tenha, né, as qualificações, você vai... Porque você não tem mais a barreira do visto. Uma vez que você é residente permanente, você pode viver aqui para o resto da sua vida. Então não existe mais barreira. Enquanto você tem condições, né, de visto que te barram, muitas Você tá empresas olham para o seu visto e vão fácil. falar, ah, olha, na verdade você não tem muita... Por que eu vou te contratar se daqui a 1 ano ou 2 você tem que ir embora? Então, assim, se torna muito mais difícil. Então, se tornando residente permanente, você se torna... a vida se torna muito Fácil, mais né? fácil, né? E muito, não digo mais fácil, mas as oportunidades são maiores, né?
E aí depende de você, depende da sua garra, né? Depende da sua determinação em querer melhorar a sua vida. Então, você tem que melhorar, né? Você chega a um ponto que não... Nada contra quem Eu não continua lembro fazendo de ninguém, trabalhos... eu não lembro de ninguém que estava aí há muito tempo e estava, sei lá, trabalhando em shifts eventos. Deve ter, Tem mas gente, não, tem gente que trabalhou de cleaner, né, por 10 anos, mas não vou julgar as decisões das pessoas. Cada um sabe de si o que é melhor, mas a questão principal que a gente tem que falar é o inglês. Se o inglês melhora, a sua vida melhora. mas É, olha, é, isso é é até bem interessante, básico. Então, como no assim, país se você... desenvolvido. você tem que falar, se você percebe que seu inglês está melhorando, a sua vida, as suas oportunidades de trabalho vão melhorar, Mas né? é interessante Então, também você ver que, como num país desenvolvido, de repente essa pessoa não tem objetivo nenhum, ela só queria sair do Brasil e ter uma vida boa para, sei lá, ter dinheiro para fazer as coisas básicas de diversão e ter um emprego estável que ela fosse fácil. Ela é. consegue ter uma vida mais ou menos boa aí. Coisa que se ela Uhum. tivesse no Brasil, ela ia, sei lá, agora ainda no meio da pandemia, ela está passando miséria. Um país desenvolvido, talvez principalmente a Austrália, propicia que essa pessoa consiga viver sem objetivos maiores aí ainda. Exato, é bem assim mesmo. Vini, a minha experiência na cultura australiana não foi tão longa. Talvez tenha coisas aqui que a gente já falou. Mas foi apaixonante. A cidade, o estilo de vida, a receptividade das pessoas. A sensação era para mim de estar no primeiro mundo, ter um clima parecido com o brasileiro do Rio de Janeiro Uhum, e estar cercado por um povo receptivo. Os uhum, australianos que eu conheci são assim. Eu até mencionava que o Duncan, que é esse diretor de marketing que eu falei, você vivencia isso muito mais profundamente. Hoje você mora com um companheiro australiano e imagino que a sua rotina, a sua vida seja ligada a costumes, estilo de vida australiano. Quando você se sente mais australiano do que brasileiro? Como você se sente? Porque isso já tem emenda com outra pergunta que eu quero falar. Porque a gente começa a falar junto, a gente vai emendando tudo. Que eu tenho uma prima que ela mora na Holanda há 30 anos, há bastante tempo. Ela casou e mudou para lá. E ela fala, às vezes, que ela se sente muito estrangeira no Brasil. Porque a cultura uhum. holandesa é muito diferente da brasileira e ela está lá há 30 anos. Mais da metade da vida ela está lá. Então, ela não é muito brasileira mais. Você se sente mais australiano do que brasileiro e ainda existe aquele homesick, aquele momento, esse mês eu tô triste com saudade do Brasil. Hum. Juntei um monte de coisa numa É, só. Vamos ver se você lembra. bom. Eu me sinto em cima do muro. Essa é a verdade. Eu não me sinto, quando eu vivo aqui, que eu sou, né, o brasileiro, como um típico brasileiro. Eu também não sou um típico australiano. Mas eu me adaptei muito à cultura australiana, né? Eu acho que é importante você lembrar de onde você é, das suas raízes, das coisas que te faz ser brasileiro. Mas eu sempre falava assim, nossa, eu não posso impor que meu namorado, né, ou quem mora comigo, tenha que comer arroz e feijão todo dia, porque eu quero comer arroz e feijão todo dia, né? Para mim isso nunca. Eu tive que abrir mão de algumas coisas de ser brasileiro porque eu vivo aqui, né? E, E e, e cantar com você outra que e não tinha você, aqui. você se adapta, né? Você se torna, você se acostuma os costumes, né? E a forma de vida, né? Você, você sempre se sente nem uma coisa nem outra. Ou quando eu vou para o Brasil, aí eu me sinto extremamente brasileiro, né? Porque aí eu me reconecto com as coisas do Brasil. E aí, aqui na Austrália, eu me sinto super australiana, sei lá como fala, mas Eu li de algum poeta que viajar é sempre ter saudade de algum lugar, né? sim. Porque Você nunca vai, claro que eu sinto saudades. Eu sinto saudades todo dia. Eu sinto saudades de coisas pequenas e coisas que faziam diferença. Eu tenho saudade
do meu sábado, que eu acordava e subia para feira e comia pastel e era a minha rotina de todo sábado, entendeu? Era de uma simplicidade, mas era uma coisa que me fazia muito bem e que eu sinto muita falta. Mas, Então, por assim, outro lado, dessas quando você coisas. coloca na balança, tem outras coisas que você tem aí que são Claro. incríveis também. E é a coisa da família, né? Eu acho que, assim, a gente nunca pode esquecer. Eu também devo falar que eu ficar na Austrália dependeu muito da minha família. Se não fosse da minha família me dar apoio e não se impor as minhas decisões, né? Ao invés, assim, principalmente o meu pai, né? Porque minha mãe já é falecida, mas o meu pai sempre me deu o maior apoio. Ele é o cara que queria que eu tivesse lá a qualquer minuto, né? Se você falar para ele, pai, eu tô voltando, nossa, mas ele nunca se impôs as minhas decisões. Ele sempre me deu carta branca para decidir aquilo que eu achava que era melhor para minha vida. Então, assim, eu sinto muita falta dele, eu sinto muita falta de estar Quando aí, você né? voltou para o Brasil, desculpa de interromper, e você estava já com um relacionamento, foi tranquilo? Com a minha família, É. fantástico. Eu sou uma pessoa muito sortuda nesse aspecto. Eu não posso jamais reclamar. Eu tenho uma família que, apesar de ter demorado para eu contar para eles que eu era, né, um homem gay, a recepção do meu irmão, né, da minha cunhada, do meu pai, da minha madrasta, das filhas dela, todo mundo, sabe, da minha madrinha, as pessoas, muitos já sabiam, né? Que aí você fica assim, não estava dando para esconder mesmo, né? O apoio e a recepção, nada nunca mudou, sabe? Então, quando eu levei o meu ex, né, 2 vezes e a última vez que eu fui ao Brasil eu levei o Brad, que é o meu atual parceiro. A recepção deles, o carinho e o cuidado, assim, foi muito bacana, sabe? Então, Essa assim, coisa faz uma diferença gigantesca. Assim. faz. Então, assim, eu vivo na Austrália porque eu tenho o apoio da minha família. Se eu não tivesse Eu me tido... sinto muito É, afortunado também quando eu penso que no meu último relacionamento, que foi um relacionamento longo, a minha mãe acolhia o meu ex como filho, como parte da família. E como a minha mãe, por algumas razões ali, ela veio morar no mesmo prédio que eu, ela respeitava o nosso espaço, mas ela reclamava se o ex não estava junto ali, porque ela queria ele junto. Então, é. ter esse apoio faz muita diferença mesmo. Sem brincadeira. E é o apoio geral, entendeu? Tipo de... Né, meu pai, quando eu falava, pai, eu quero ficar um pouco mais tempo, ele falava, você acha que isso é certo? Você acha que vai ser bom para você? Então fica. Ele nunca se falou assim, volta porque eu tô morrendo de saudades, eu quero que você viva aqui. E Então, ele fazia você pensar também, assim, é bom para exato. você? Tipo, Então não é aleatório. então a dificuldade de... Esse é o preço que você paga quando você faz uma decisão dessa, né? De morar fora. Você vai estar longe daqueles que você ama. Esse é E o preço que a gente você paga pela paga o Austrália ser preço muito longe alto. do Brasil. Então, assim, o meu maior receio, medo é não tá aí por perto se alguma coisa acontecer, né? Não tá aí perto Então, quando tem os eventos especiais, os aniversários, né? A fora como ninguém simplicidade pode saber, você entra no assim, Zoom que você vai estar igual a todo mundo. a simplicidade de simplesmente dirigir lá para casa do pai ou da mãe e almoçar no domingo com eles. Eu não tenho isso. Eu tive que me acostumar a não ter isso. Então eu me rodeio de pessoas, né, de amigos que se tornam minha família aqui, né? Então, assim, você faz isso, né? Todo mundo faz isso. Então as suas relações, principalmente de amizade, se tornam muito mais profundas pela razão de você não ter a Não sua ter própria família por perto. aquelas suas raízes, né? Então Verdade. essa é a dificuldade de morar fora, de estar longe E daqueles que de você morar num ama. país que está no oposto do globo, né? Sim, eu não posso pensar em ir para... A minha ida ao Brasil tem que ser planejada, é a cada 2 anos, porque eu tenho que ir pelo menos por um mês. E aqui, como no Brasil, você só consegue tirar 4 semanas de férias no ano. Eu não posso tirar mais, a não ser que eu seja, não, O dono empresário, da sua rico e empresa. tudo mais. Mas é um ano.
E aí, se toda vez que eu tiver férias eu vou ao Brasil, eu só vou ao Brasil, né? E você quer viajar para outros lugares, você tem outros compromissos, outras vontades. Então, eu sempre tento ir a cada 2 anos. Legal. Vini, agora a gente vai entrar na sessão do bate-bola. Espero que não caia em 4 minutos. Dizem que não está mais caindo. E no bate-bola eu sempre busco alguma coisa temática. Como eu vou mencionar Mardi Gras em algum momento, eu vou mudar de Você look. colocou uma peruca. Eu não vou poder mostrar aqui que eu também mudei a parte de baixo, mas eu vou ficar meio Rita Lee, assim, né? Deixa eu ver. Não, deixa eu arrumar minha franja. Fiquei bem até. Ficou ótimo, adorou. Combina com o seu tom de pele. Pronto, só por esquentes. Então, nesse bate-bola, como eu já mudei de personalidade, agora eu sou a pessoa que vai te questionar a respeito de outras coisas. Na sua Tem que opinião... ficar nervoso ou não? Depende. Vamos ver se eu vou manter as perguntas que eu passei para você ou se eu mudei todas. Na sua opinião, o que há de mais incrível e de pior no Brasil e na Austrália? Você vai magoar brasileiros e australianos. Não, tem uma coisa muito clara aqui no Brasil que me irrita todos vocês, com certeza, que é a ineficiência. Sim. O Brasil é um país muito ineficiente, com muita burocracia. E eu acho que eu ainda não consigo lidar com isso. Quando eu vou ao Brasil e tenho que renovar minha carta de motorista e aquilo se torna uma saga de 3 dias ou mais, assim, me deixa muito irritado, né? Porque eu vejo como um serviço pode ser muito mais eficiente e favorecer o cidadão. E quanto isso é mais caro por passar em um monte de etapas. Muito mais caro. E assim, existe uma necessidade de se tornar as coisas burocráticas, eu acho, né? Então, isso me irrita com relação ao Brasil, essa ineficiência. E uma outra coisa, você perguntou uma coisa, só vou te falar duas. Ruim e bom dos dois países. Do Brasil, eu acho que do Brasil também a falta de cuidado com a coisa pública é uma coisa que me deixa chateado. Ninguém, né? Eu acho que assim, as pessoas não têm... O espaço público é para ser descuidado, eu posso jogar lixo no chão... não precisa limpar, varrer. Existe um descuidado com a coisa pública muito grande. E você percebe isso com mais acidez quando você mora fora. Na Austrália, as coisas começam cedo e acabam muito cedo, né? Então você não tem essa vida de 24 horas de São Paulo, que é muito legal, onde você pode planejar de sair às 11h30 da noite, meia-noite, e você tem muita coisa acontecendo. Então as coisas aqui acabam sendo um pouco mais tímidas. E teve uma coisa meio chata que afetou muito a vida noturna aqui em Sydney, que foi o lockdown. Em 2014 o governo instaurou esse chama de... Eu falei lockdown, não, a gente está na era de lockdown, é lockout. Lockout law, que era os clubes, os bares, eles tinham que fechar à meia-noite. Ou seja, existia essa parte central de Sydney onde a desculpa era de que existia muita briga na saída de bares e pubs e gente estava saindo na porrada e gente morrendo. Desculpa meio estúpida do governo e aí eles instauraram essa lei onde os bares e baladas principalmente bares e casas noturnas não poderiam deixar ninguém entrar depois da meia-noite. Mas quem já estava lá podia ficar? Podia ficar, mas aí eles acabavam... Aí se você estava lá dentro, você podia beber até as 3 da manhã. A partir das 3 da manhã, eles não vendiam mais bebida. E não voltavam a vender E o mais que tarde. aconteceu foi... eles mataram a vida noturna de Sydney. Eu acho que no contexto australiano, Sydney era a cidade mais badalada, né? Se você queira, mais Eu tava aí, eu lembro que mais tinha muita viva. coisa legal. E por 6 anos essa lei vigorou.
E foi muito difícil, as pessoas deixaram de sair, a vida começou a ficar meio sem graça nesse aspecto, né? Mas depois que essa lei passou, você tá rindo do meu penteado? Tô gostando. A lei acabou em janeiro ou março do ano passado, uma semana antes do lockdown do Covid começar. Então, assim, Tá. a gente não teve nem a chance ainda de aproveitar a liberdade A liberdade dessa lei da ter acabado. noitada. É. Eu gostei mais do Enfim, penteado. então acho que nesse aspecto, assim, existem, às vezes eles colocam umas regras meio sem noção e Os que que conservadores às vezes afetam. ficam com elas. Exato. É isso. E, bom, para quem não conhece, né? Acho que a maioria que está assistindo a gente conhece. Apesar que depois que eu boto o vídeo lá, salvo na minha timeline lá, aparece 300 visualizações, então talvez alguém não conheça. Dá pra Olha ouvir? aí. Aí Dá não pra tem ver. isso não, né? É que eu moro do lado da Faria Lima. Tem, claro que tem. Eu moro do lado do corpo de bombeiros aqui, que passa É que a minha buzinando e janela do fundo dá apitando pra toda Faria hora. Lima. Então não tem como evitar. Para quem não conhece, o Mardi Gras é algo um pouco parecido com a parada gay brasileira, porém numa versão muito mais organizada e politizada. Acho que ainda é assim. Eu queria saber qual foi, por isso que eu estou com a minha fantasia, qual foi a sua fantasia mais bonita e extravagante. Eu já tenho uma opinião sobre a que foi, só que eu não sei se era Mardi Gras aquilo, na verdade. Porque eu já vi umas fotos ali e eu gostei de uma delas. Eu não sei se foi pro Mardi Gras, mas foi com certeza para tem uma festa de final de ano chamada Tropical Fruits. Deixa eu beber uma água aqui um pouquinho. A minha água calma. A Tropical Fruits é uma festa de final de ano que acontece ao norte e é uma festa muito legal de final de ano, acontece na virada de ano. E aí a gente tem lá uma festa porque as pessoas acampam, né? Você tem a opção de acampar. Eu tô te ouvindo, mas tô mais no meu penteado. E aí, ou ficar na região, você aluga uma casa no Airbnb, ou o que seja, o que você faz, não. E a gente acampa, né? Então a gente leva a nossa barraca e tudo mais, e é uma diversão. E aí tem uns dias no campsite que que eles chamam de Ladies Day Barbecue, né? Que é um churrasco das ladies. E as ladies todos os homens fantasiado, né? De drag, né? Com umas perucas, com um biquininho. E é muito engraçado, sabe? Assim, você colocar, né, Entrar no personagem. Entrar no personagem, é isso que eu queria dizer. E eu fiz algumas. E a gente teve um aniversário de um amigo de 30 anos, uns 2 anos atrás, onde que ele quis que todo mundo viesse fantasiado de drag, né? E eu e o Brad, a gente fez conseguiu umas perucas com os cabelos gigantes, umas cores, das roupas coloridas, e foi ridículo. Então, assim, eu acho que se fantasiar de drag e brincar de drag é muito, muito legal. Eu acho que talvez seja as minhas fantasias mais extravagantes, porém não foram nenhumas para o Mardi Gras. Então nada era pro Mardi Gras, tá? Não. A sua, das que eu vi, pelo menos que eu me lembro, que eu mais gostei, era uma que você tava, tipo, mais pudico, assim. Não era uma coisa muito ousada. Você tava com um cabelinho meio de senhora, assim, alguém comentou tutu. que você parecia sua mãe. Minha mãe, é verdade. Aquela foi a primeira vez que eu fiz, e foi para um aniversário de um amigo também. E eu lembro que a minha prima, em São Paulo, ela me manda depois, ela viu a foto que eu coloquei no meu perfil, e ela disse, nossa, você parece sua mãe. E ela mandou uma foto da minha mãe, ela fez uma montagem da minha mãe quando era mocinha, com a minha cara, e foi engraçado. Entendi. Mas foi engraçado. Inspiração familiar. Um resgate engraçado materno. é isso, é você
se fantasiar e você, de repente, parece a sua mãe, né? Não, mas se eu me fantasiar de mulher, assim, com alguns detalhes que lembrem a minha mãe, eu sou a minha mãe igual. Todo mundo Né? fala que eu sou igual a minha mãe. É, Porque, na fácil. verdade, né, é bom falar que você se fantasiar de drag, você não tá tentando ser mulher, né? A questão não é essa, a questão uma É uma fantasia brincadeira, ridícula. é uma É uma performance. brincadeira, é uma performance, é uma arte, É né? quase um Muita super-herói gente, ali que você virou né? naquele momento. E ainda mais na época de RuPaul's Drag Race, que é super popular, não sei como que é aí no Brasil, mas aqui é. E virou Inclusive, mainstream, né? Mainstream, as pessoas todas assistem, não é um aqui nicho mais. a gente não assiste muito o RuPaul, mas a gente tem a Pablo ainda, né? Que Ah, é verdade. tá em tudo quanto é canto. Já tem até Sorry. o meme a Pablo foi longe demais dessa vez. Que acho que É surgiu do meio dos engraçado, é. héteros, mas daí a gente replica. Pablo sempre foi longe demais. E que siga indo longe demais. É isso aí. Se, se alguém pensar em sair do Brasil hoje, você recomendaria a Austrália? Claro, com certeza. Eu Sem super sombra de recomendaria dúvida. do É. que eu lembro da Austrália. E não só, né? Eu acho que assim, você falou do clima. O clima é uma coisa super importante para lembrar, né? Que faz uma grande diferença na sua vida. E você viver num país onde tem um clima que não é tão... É frio, fica frio, muito mais frio do que no Brasil. Mas o É clima... meio Buenos Aires, assim, né? Tipo, que o frio é mais mais frio e o naquele calor é mais quente. sentido. E o calor fica quente, mas é um calor mais seco. E Sydney, por exemplo, é uma cidade que a maior parte do ano tem sol e céu azul, não importa a temperatura. Então, assim, faz uma grande diferença no seu dia a dia viver numa cidade que oferece um clima E é fantástico, onde a gente anda muito. Agora que eu lembrei né? dessa história das andanças também. Hum. Se você encontrasse o Vini de 20 anos atrás, o que você diria para ele? Nossa, 20 anos atrás, eu Você teve falar para cinco ele, olha, minutos de ler essa pergunta e entrar na live para pensar. eu falaria para ele se soltar mais, curtir mais os seus 20 anos, por 19, né? Porque eu tô com 39 agora. E não ficar muito na sua cabeça, né? Não pensar e ficar preocupado no que as pessoas vão pensar. E se exercita mais, eu falaria para ele. Boa. Você me fez pensar uma coisa agora. Falaria para minha versão se exercita direito, porque acho que eu teria uma coluna bem melhor hoje em dia. É verdade. Mais duas questões ainda. Eu sei que você está estudando, então eu queria que você contasse para a gente o que você está estudando e quais seus próximos planos. Se tem a ver ou não com o que você estuda. Bom, eu fiz relações públicas em São Paulo, mas eu sempre quis ter feito arquitetura, né? Então, eu sempre falei da arquitetura e sempre tive esse vácuo por não ter feito nada relacionado à arquitetura. Então, 2 anos atrás eu decidi voltar a estudar, porém eu não estou estudando arquitetura, eu estou estudando design de interiores, né? Que é algo que eu também gosto. Tem um vínculo, né? Claro, tem bastante vínculo. E faz 2 anos já que eu estou fazendo faculdade de design de interiores e tenho mais 1 ano e meio para acabar. Então eu trabalho e voltei àquela vida de depois do trabalho corre para aula. Mas você pensa em atuar na área? Eu penso, mais daqui para frente. Legal. Só tenho que ver como eu vou fazer a transição, né, de uma carreira para outra. Uma coisa por vez. Por hora você está aprendendo aí no curso. Agora eu achei um jeito de arrumar meu cabelo. Ele ficou meio Cassandra do... Você lembra, né, do Sai de Baixo? Acho que é da época que você estava aqui. Claro. Ficou meio Eu lembro de Cassandra tudo que é até 2006, de 1981 a 2006. 2006 para então. cá. Eu tô com um cabelinho meio senhora que a pela aqui. Para fechar uma palavra, tipo, uma pergunta super chavão, assim, de frente com Gabi ou de frente com alguém que entrevista todo mundo. Uma palavra, uma frase ou uma música que te inspira. E por quê? Eu não sei se... Eu falo muito a questão do balanço, né? Eu falo assim, tudo na vida tem que ter balanço, tem que ter equilíbrio, essa palavra, né? Mais certa, equilíbrio. E eu sempre uso isso. Em inglês eles sempre falam, né, moderation, né? Eles passam para moderação, né?
eles falam moderation, everything in moderation, including moderation, entendeu? Então, é tudo em moderação, inclusive a moderação. Então, eu uso muito essa frase na minha vida. Né? Eu acredito que a gente pode fazer tudo que queira, desde que seja, né, em balanço. Pode trabalhar bastante, mas não afeta a sua vida pessoal. Sua vida pessoal também não pode afetar a sua vida. Então, eu acredito muito em balanço e equilíbrio. Então, eu sigo muito essa jornada. Não, mas pelo que eu te conheço, você parece seguir bem mesmo essa... Então, eu falo muito da moderation, né? Everything in moderation, including moderation. Muito bom. Vini, adorei nossa live, muito obrigado por ter participado. Eu também, obrigado pela oportunidade. Foi ótimo reter você, a gente tinha encontros mensais na academia, que era quando a gente se encontrava, lembra? Né? Papos longos. A gente pode continuar fazendo, qualquer hora. Lembra que a gente está 13 horas à frente do Brasil. A gente acha um horário. Se a gente consegue organizar um horário. Boa. Não, legal. Sempre bom falar contigo. Obrigado por ter participado. Igualmente. Obrigado, Márcio. E bom dia, Austrália. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Um beijo para todos. Mais. Tchau, Márcio. Tchau. Se cuida. Tchau.